Olá, camaradas, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Eu vou atualizando aqui o canal assim que for possível. E hoje é o tema sobre o dinheiro e uma teoria da moda, né? Existem teorias de moda que vão e vêm, vão, duram algum tempo e infelizmente iludem algumas pessoas honestas. E a de hoje é que se você bota o Estado, se é o Estado que cria o dinheiro, nós vamos debater isso aqui, por que não criar dinheiro o bastante para ativar a economia muito? Porque o Estado não, cria, não imprime? Imprime é uma forma de dizer, são dados eletrônicos. Porque o Estado não cria dinheiro bastante para ativar a economia. Por quê? Por que os capitalistas não fazem isso? Por que o Estado não faz isso? Se seria bom. Eu vou partir basicamente do livro 3 do Marx, viu? E assim, a resposta está em Marx, assim, já é suficiente. A gente pode complementar, eu vou complementar aqui, mas em Marx já está a resposta. Então fica comigo. Eu tenho certeza que você, ao terminar esse vídeo, você vai sair com algo adicional em si mesmo, tá? Você vai ter um conhecimento, especialmente o conhecimento de como se dá a crise em Marx, porque o capitalismo precisa necessariamente de crise a cada 10 anos. Mais ou menos a cada 10 anos o capitalismo precisa de uma crise. Por quê? É isso que Marx explica, a necessidade da crise, é inevitável. E às vezes os marxistas mais de classe média, eles têm a ideia de que o Estado é a grande razão que vai ordenar o capitalismo. Isso não é possível, eu vou demonstrar por quê. Tá? E assim, para ser sincero, os marxistas ortodoxos dão respostas muito ruins a essas questões, eles dão respostas principistas. E o que eu vou dizer aqui não foi dito por nenhum outro canal sobre marxismo. Sinceramente, foram muito ruins as respostas dos canais marxistas sobre isso. E os canais assim, que não são marxistas ortodoxos, que adotam a MMT, parece que não leram o livro 3 do Karl Marx. Parece que não leram, porque ou se leram não gostaram, porque tá lá, tá? Tá lá o fundamento para entender se é possível ou não aplicar a teoria monetária moderna, MMT, se é possível criar dinheiro do nada, o bastante para deixar a economia boa, positiva, fácil de se construir. Basicamente, vamos debater o que é inflação, porque o que se diz é o seguinte: imprimir dinheiro gera inflação, tá? Sim ou não, de acordo com as descobertas marxistas, inflação gera imprimir dinheiro, jogar dinheiro na sociedade, pelo helicóptero, pelo jeito que for, cria ou não inflação? Depende, tá? Aí não é nem sim nem não, é sim e não e principalmente depende da circunstância. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, a economia burguesa atual, que é baseada no sistema financeiro, a economia vulgar, ela diz que a inflação a culpa da inflação é sempre causada por excesso de moeda, de dinheiro na economia. Isso é uma teoria oportunista, é falsa ideologia, inclusive, assim, teoria oportunista mesmo. A função teve inflação, o Banco Central tem que aumentar os juros para tirar a moeda dos bancos e da sociedade para reduzir a quantidade de moeda e assim cai a inflação. Porque para eles só existe uma causa para a inflação. Isso é a pseudociência da economia, essa porcaria que é a economia das universidades hoje. Acho que a única causa da inflação é excesso de moeda. E não é. A inflação pode ser causada por monopólio, por problema no câmbio, por falta de matéria-prima, por vários fatores podem gerar inflação. Preço administrado pelo governo. Então, existem várias causas possíveis para a inflação. E a economia burguesa hoje só dá uma causa, e a causa menos provável. A causa menos provável, que é excesso de dinheiro na sociedade. E não é uma das possibilidades, apenas umas. E o que é que diz uma teoria um pouco mais sofisticada? Que você não gera uma inflação importante
até atingir o pleno emprego. O governo coloca dinheiro na sociedade, esse dinheiro circula, estimula a economia até que gere pleno emprego. Pleno emprego é o pleno uso dos fatores de produção, que é a maquinaria, a matéria-prima e os trabalhadores. Em resumo, pleno emprego também significa não só emprego dos fatores de produção, mas também o pleno emprego dos trabalhadores. Então, num país, a medida é todos os trabalhadores empregados, tá? Ou 98%, 97%, um desemprego de 3, 4%, por exemplo. Um desemprego de 2, 3, 4% é basicamente pleno emprego, tá? Aí, o que se diz normalmente chegou nesse limite de pleno emprego e que tudo está funcionando 100%, você não pode criar dinheiro extra porque geraria inflação. Certo? Não. Isso também, muitos da MMT dizem que acima disso gera inflação, mas nem sempre. Pode gerar de fato inflação, mas nem sempre. Qual é esse nem sempre? Eu vou explicar de forma técnica, depois eu vou dar exemplo, tá? Para ficar fácil de entender, você vai entender. Se eu lanço mais dinheiro na sociedade, mas a circulação do dinheiro diminui, isso não gera inflação. Tá? Vamos lá. Eu vou dar exemplo, tá? Se você tem uma nota de 10 reais, e ela faz 10 movimentos, ou seja, eu pego esses 10 reais, compro alguma coisa, aí a pessoa de quem eu comprei compra outra coisa, esse dinheiro circula 10 vezes, esses 10 reais circula 10 vezes, nós temos uma situação normal, certo? Se eu coloco 10 reais, mais 10 reais, e fica 20 reais na sociedade, e tem essa circulação de 10 vezes num dia, eu estou gerando inflação. Porque em vez você ter uma nota que gira 10 reais, você acrescenta uma nota nova de dinheiro, certo? Agora, se essa primeira nota de 10 reais gira só 5 vezes e aquela outra nota gira mais 5 vezes, não ocorre inflação. Entendeu? Existia uma nota de 10 reais que girava 10 vezes, hoje tem duas notas de 10 reais que cada uma gira 5 vezes. Entende? Então, nesse caso, a circulação aumentou a quantidade de moeda, mas diminuiu a circulação da moeda. Então, não gera inflação por excesso de moeda, porque a circulação da moeda individual diminuiu. Isso foi o caso dos Estados Unidos nos últimos anos. A inflação nos Estados Unidos não é centralmente por excesso de moeda. Olha, em 2008, a moeda nos Estados Unidos era de 1 trilhão, pulou para 2 trilhões, pulou para 4 trilhões, pulou para 6 milhões e foi para 8 milhões, se não me engano, já está indo para 9 milhões. Me desculpe, foi de 1 trilhão para 2 trilhões, para 8 trilhões, 6, 8 trilhões, e talvez, eu não lembro se a estatística mais nova é 9 trilhões e tal. Se eu conseguir encontrar rápido o gráfico, eu mostro aqui no vídeo, senão vocês vão ter que confiar um pouquinho em mim. Mas é fácil, não é um dado assim raro, assim, que eu estou dizendo assim, uma grande novidade. Não, todo mundo sabe disso, todo economista sabe disso, que a base monetária cresceu muito, a quantidade de moedas, circulação. Ao mesmo tempo, um dado que não se olha muito é que a circulação da moeda desabou. Aumentou a quantidade de moeda, mas a circulação das moedas individuais desabou. Entende? Então isso não gerou inflação, isso não gerou importante inflação, pelo menos uma inflação que gere problema. Então, mesmo que em pleno emprego, se você cria mais dinheiro, se a circulação da moeda diminui, da moeda individual diminui, você não gera inflação. No entanto, a MMT está completamente errada. Por que está errada? Lembra que a MMT ela propõe jogar dinheiro no mercado, na sociedade, para consumo, um salário extra, ao ponto de gerar pleno emprego, e gerar todos têm um emprego, todos com capacidade de trabalhar trabalhem, ou quase todos, e com isso a economia funciona no estado ótimo.
O problema é que esse estado ótimo é crise, é a própria crise. Pleno emprego é a própria crise. E pleno emprego não é sinal da crise, não o inverso da crise. O economista vulgar, né, com esse pensamento que não é dialético, pensa assim: existe o pleno emprego, que está todo mundo empregado, e existe a crise, onde o desemprego é alto, as empresas estão falindo e tal, e tudo mais. No entanto, o próprio pleno emprego já é a crise. Já é a crise. E eu vou dizer mais: a crise é a própria solução, tá? A crise é a solução, não é? A crise é o próprio inverso de si mesmo, é a solução. E o pleno emprego é a própria crise. Parece papo de filósofo? É papo de filósofo mesmo, porque economista tem que aprender a pensar de forma mais complexa. É um cientista, não pode pensar filosofia dialética. O pleno emprego é o seu contrário, ele é crise. E a crise é o seu contrário, ele é solução. Isso existe um ponto de vista que é o ponto de vista do capital, tá? Ponto de vista do capital. Eu vou provar isso com exemplos que são retirados do livro 3 do Capital. Vamos lá. O que é pleno emprego? Pleno emprego quer dizer que a economia está no seu máximo, tá? A todo vapor. Isso quer dizer que o desemprego cai muito. O desemprego cai e demais. O que acontece? Falta mão de obra. Falta mão de obra, existe mais demanda de mão de obra, mais procura por mão de obra do que a oferta. O que acontece? Se a oferta está maior, se a demanda está maior do que a oferta, os salários sobem. Então, os salários sobem cada vez mais por falta de mão de obra. Nós vimos isso até 2014. Os exemplos que eu vou dar aqui, você vai ver, inclusive estatisticamente no meu livro, em 2014. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho um livro chamado A Crise Sistêmica, que está linkado no link, já está na quinta edição, é gratuito, então você baixa gratuitamente no link, que eu estou deixando na descrição, e tem uma parte só dedicada a isso, tá? E ao que eu estou falando aqui. E é a crise do capitalismo. Estou tentando explicar uma teoria unificada do marxismo. Uma teoria unificada mesmo do marxismo, tá? Então, dada essa proposta de leitura, de uma proposta de teoria unificada, eu vou voltar aqui para o nosso texto, tá? Eu vou explicar por que nós vamos precisar atualizar o marxismo à luz desses novos fenômenos, tá? Voltando, então assim, pleno emprego quer dizer que o desemprego fica baixo, logo o salário sobe. Se o salário sobe, você tira do lucro. Uma parte do que seria lucro da patronal vai para os trabalhadores. Diminui o lucro da patronal, porque uma parte do lucro da patronal se torna salário, se torna direitos, se torna custos trabalhistas, porque os trabalhadores estão em melhores condições. E mais, porque os trabalhadores estão em melhores condições, eles perdem o medo do desemprego. É o que está acontecendo agora na China, que está acontecendo na Europa e está acontecendo nos Estados Unidos. O desemprego baixíssimo, os trabalhadores fazem mais greves. Antes da crise, que a gente chama de crise, no pleno emprego, as greves explodem, tá? Porque os trabalhadores perdem medo do desemprego, os trabalhadores tomam mais coragem, se unificam, tá? Então os trabalhadores conquistam cada vez mais, as greves são mais duras, as greves duram mais tempo, as conquistas são mais profundas. O pleno emprego é uma festa para os trabalhadores nesse sentido, porque torna ele ativo e ele conquista reforma em cima de reforma. Então, tira da patronal e tira muitas vezes do Estado, o capitalista também, direitos, salário, conquistas que diminui do lucro. Diminui do lucro. Tira do lucro. Então, o pleno emprego é um problema para o capitalista. O capitalista prefere um momento de crise. Eu vou explicar por quê. Segundo, existe um problema no pleno emprego. Lembra que pleno emprego, a economia está no máximo, todo mundo empregado, empresas funcionando nos 3 turnos, empresa transformando, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, empresa a capacidade produtiva no máximo. Problema: a agricultura, a mineração e outras matérias-primas não conseguem acompanhar a demanda. Eles não conseguem oferecer uma oferta tão grande quanto a demanda aquecida. Então, as fábricas têm uma demanda maior de matéria-prima, as fábricas têm uma demanda maior de produtos agrícolas, e a sociedade também tem uma demanda maior de produtos agrícolas e de matéria-prima,
E o setor de mineração e o setor de agricultura não consegue rapidamente satisfazer essa demanda, entende? A agricultura não consegue, ela precisa do próximo ano para aumentar, ela precisa de um ano para aumentar a, a oferta e olhe lá, tem dificuldades. A mineração vai ter dificuldades de ampliar, existe um investimento muito grande para ampliar. Então, olha só, nós tínhamos já uma forma de tirar o lucro do patrão, que era os salários e os direitos aumentando dos trabalhadores. Agora nós temos a segunda forma, que é o custo com matéria-prima. O custo com matéria-prima no plano de emprego aumenta, o que diminui o lucro de boa parte da patronal, somente da indústria final, da indústria de ponta, que produz a mercadoria final, tá? O que ele produz a mercadoria final precisa de matérias-primas que não conseguem aumentar a oferta tão rapidamente quanto a demanda aumenta. Então, por mais um meio, o lucro do patrão diminui. Já temos dois meios importantíssimos. Um meio que essa teoria de criar dinheiro do nada não meio que resolve, mas não resolve totalmente. Por isso você está aqui no pleno emprego, aumenta a demanda por dinheiro. Aumenta a demanda por dinheiro. E aumenta a demanda por dinheiro em relação à oferta de dinheiro, gera juros mais altos. Os juros aumentam porque a demanda por dinheiro é cada vez maior, tá? Existe um outro motivo que aumenta os juros, que é o seguinte: quando começa a crise, que, por exemplo, os estoques não conseguem se evadir porque tem mercadoria demais e as mercadorias não conseguem evacuar, os comerciantes, os industriais param de pagar os juros. Então, o banco percebe isso e aumenta os juros, porque está arriscado. E força o cara a pagar juros com mais juros, entendeu? Força o cara a adiar a falência da empresa, do estoque, fazendo mais juros. Mas aqui é só um parênteses, tá? Outro problema do pleno emprego, mais concorrentes, tá? O pleno emprego é a economia altamente aquecida, então todo mundo, quem tem a possibilidade de criar uma empresa nova vai criar, para poder ganhar tanto quanto aqueles que estão lucrando mais estão ganhando. Por exemplo, nesses últimos anos, a Netflix lucrava muito, 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 muito. Aí o que aconteceu? A Disney foi fazer o canal, a Amazon foi fazer o canal, né? Então, no momento de aquecimento da economia, surgem várias empresas concorrentes. E surgindo tantas empresas concorrentes, o lucro daquela empresa que antes lucrava mais cai. Entende? Então, assim, surge um problema, porque o lucro individual daquele capitalista que lucrava mais cai. Então, nós temos aqui com juros, 4 fatores que faz com que o pleno emprego seja um terror para o capitalista. O capitalismo não, ele se aquece, ele vai ao pleno emprego, mas o capitalista tem terror ao pleno emprego, porque realmente prejudica ele, o pleno emprego. É bom para os trabalhadores, mas não se sustenta no capitalismo, porque o capitalismo entra em crise, o pleno emprego é a própria crise. Por exemplo, quando tem a quebradeira da crise, os salários diminuem. Logo, o capitalista que sobrevive consegue. Olha só como a crise é boa para o capitalismo e o pleno emprego é ruim. Já que no pleno emprego os salários estão subindo, os trabalhadores estão indo para cima na luta sindical, o que acontece? Na crise, o desemprego volta, os trabalhadores ficam mais disciplinados, perdem direitos, os salários são rebaixados, os alimentos ficam mais baratos porque o consumo caiu, fica tudo mais barato. Com a quebradeira das empresas na crise, a matéria-prima fica mais barata também, porque tem menos demanda, então é bom para o capitalista. E os juros tem uma hora que cai também, normalmente os juros tem uma hora que cai. Os concorrentes menores falem, então sobrevivem os gigantes entre os gigantes e os concorrentes falem.
diminui a concorrência. Lembra, no pleno emprego aumenta a quantidade de concorrentes e o lucro assim cai. Já na crise, falha os concorrentes menores, normalmente os menores, e sobra mercado para uma quantidade menor de empresas. Então a crise salva o capitalismo. É contraditório. E o pleno emprego é uma crise para o capitalismo. O pleno emprego é uma crise para o capitalismo. Tá? Eu acho que com isso ficou bem claro o que é a crise do capitalismo, né? Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, porque eu quero entrar na atualização. É preciso atualizar Marx. Marx não é suficiente, tá? O dinheiro hoje, ele é artificial, porque o sistema capitalista hoje é artificial. O Estado garante artificialmente o funcionamento da sociedade, tá? É a contradição entre as forças produtivas, que precisam avançar, e as relações de produção, ou seja, as classes sociais ainda atrasadas, e a superestrutura ainda atrasada, no caso o Estado. Então, fique claro isso. As forças produtivas já pedem socialismo, mas a forma como a sociedade é organizada segura o capitalismo. Então, gera um capitalismo artificial, o sistema se sustenta artificialmente e o seu principal representante, o dinheiro, se tornou artificial. Tá? Por isso que surgem teorias como a MMT, essas teorias de moda, parciais, porque eles têm um pé na verdade. Tá? Como é que o dinheiro surge? O dinheiro surge pela troca entre tribos, entre povos diferentes. Você troca mercadoria por mercadoria. Uma vez ou outra, uma vez no ano você troca uma mercadoria com uma mercadoria. Assim, uma vez é fortuito, é pelo acaso essa troca de mercadorias. Depois troca uma mercadoria por várias mercadorias. Depois várias mercadorias se trocam por ouro. Então o dinheiro surge com o desenvolvimento do mercado, não com o desenvolvimento do Estado. Depois o Estado controla o dinheiro. Só depois o Estado controla o dinheiro, tá? Regulariza essa questão do dinheiro. Só que tem uma questão importante. O dinheiro, ele hoje é artificial, tá? Ele é dado, ele pode ser criado facilmente por bits. Antigamente o dinheiro tinha que ser tirado do fundo da terra, né? Ele tinha que se tornar dinheiro, ou seja, você extraía ouro, que exige muito trabalho, e esse ouro se tornava dinheiro socialmente. Então, hoje o dinheiro é artificial. O dinheiro era endógeno e se tornou cada vez mais exógeno. Tá? Ele era endógeno, se tornou cada vez mais... Ele não deixou de ser endógeno, porque ele tem essa origem, tem essa necessidade. Se tornou cada vez exógeno. E ele se tornou artificial. Então, por exemplo, eu vi muito argumento assim, de militantes da MMT, que é o seguinte: você colhe imposto, são dados eletrônicos. Você destrói esses dados e cria dados novos depois com o investimento do Estado. O problema é que ele não entende que se eu tenho, por exemplo, vamos imaginar o dinheiro físico, tá? Deixa eu pegar aqui algum material que... Você tem dinheiro, você tem aqui dinheiro, imposto, em forma de dinheiro eletrônico ou físico, tá? Se você destrói e cria a mesma quantidade aqui, esse dinheiro é a mesma coisa, é o mesmo dinheiro. Só que ele está aqui como dinheiro físico, seja em bits, seja em papel, se torna dinheiro na contabilidade do Estado, depois volta a ser dinheiro físico de novo, seja em bits, seja em papel. Ou seja, o dinheiro, ele tem um momento ideal, ele tem um momento material, ele tem um momento ideal na contabilidade. Lógico, o Estado pode criar dinheiro? Pode. Ele não vai criar dinheiro no bastante para manter sempre o pleno emprego, porque pleno emprego é crise e o Estado vai ser capitalista, pode ser o governo mais de esquerda que existe no mundo. O Estado vai garantir o funcionamento do capitalismo, porque se não for assim vai ser o caos. Vai ser o caos completo, não vai ser o caos parcial da crise, vai ser o caos completo. Então, o Estado tem medo de revolução, o Estado tem medo de revolução. Então, o Estado pode criar dinheiro? Pode. Você está vendo aí, o Biden criou dinheiro e muito. O que aconteceu? Ele botou a MMT em prática no melhor cenário possível, que é um cenário em que ele tem a moeda mundial. Ele tem um dinheiro mundial, todo mundo quer o dólar.
E mesmo assim, chega uma hora que o parlamento não deixou mais ele criar dinheiro, os bancos tá tendo uma crise, tá tendo uma inflação que não é causada centralmente pela impressão de moeda. Eu repito, a causa principal nem de longe é a criação de moeda. Tá faltando chips, lembra que eu falei de matéria-prima? Hoje a principal matéria-prima dos eletrônicos é chip. O desemprego está baixíssimo nos Estados Unidos. Existe uma luta contra o trabalho, né? Então, assim, os trabalhadores não estão aceitando voltar para o trabalho para ganhar merreca, então o desemprego está baixo, está gerando crise. Está gerando crise porque o desemprego está baixo, tá? E aí os outros fatores que eu falei, matéria-prima e tal, mais concorrentes e tudo mais. Então, a crise é inevitável, gente. No capitalismo, a crise é inevitável, é de 10 em 10 anos. As crises serão cada vez mais duras, tá? E longas, provavelmente, ou duras ou longas. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: leia o meu livro A Crise Sistêmica, vocês vão gostar. Eu tenho por mim que, assim como eu fui transformado nos 15 anos em que eu dediquei esse livro, vocês também serão transformados, terão aprendido algo, assim espero. Então, ficou claro que pleno emprego é crise, que dinheiro, imprimir mais dinheiro, nem imprimir, entre aspas, dinheiro, que é dados eletrônicos, você cria dados eletrônicos. Você não cria necessariamente inflação, depende de vários fatores, que a inflação não tem origem só no excesso de moeda, e que o dinheiro hoje é artificial. É por isso que existe essa ilusão da MMT, da teoria monetária moderna. Porque o dinheiro de fato é artificial porque o capitalismo tem que cair, tá? Porque o sistema é artificial. Mas mesmo assim ele tem que seguir certas legalidades, certas leis, tá? Ele não pode sair. E não tem atalho, gente, assim, não existe o Estado racional no capitalismo. O jeito é fazer a revolução socialista, o caminho não é esse de um governo progressista que vá criar dinheiro e botar pleno emprego, que o pleno emprego vai dar merda, vai dar golpe de Estado, tudo é programado, é estruturado para que a coisa funcione como em nome dos banqueiros, em nome dos industriais, entendeu? E dos comerciantes. Então é isso, espero. Eu sei que é mais fácil reformar e a reforma é importante, mas é tanta coisa ao mesmo tempo em todos os níveis da sociedade que só uma mudança do tecido social muda isso, tá? E para encerrar o vídeo, lembre-se, no socialismo só no início vai ter dinheiro, depois não vai ter dinheiro, tá? Como os dados você vai pegar o seu cartão eletrônico e o cartão eletrônico ou o celular vai provar que você foi útil para a sociedade, que você trabalhou, estudou. Você pega uma mercadoria no depósito social, uma mercadoria não, um produto no depósito, não é mercadoria mais, um produto no depósito social, e esse dado eletrônico que você criou vai para a contabilidade geral do Estado, do planejamento estatal, eletrônico e tal. Mas, como esse dado não circula e não acumula, ele não é dinheiro. O dinheiro é acumulação, o dinheiro tem que acumular. E como esse dinheiro não circula, esse dado eletrônico não circula, ele deixa de existir na hora que você pega o produto no depósito social, ele não é dinheiro. Então, assim, existe um fetiche do dinheiro no sentido de vulgar de fetiche mesmo, assim. O cara acha que dinheiro vai resolver tudo e dinheiro é um mal social sério, é necessário, quanto mais melhor, né, pro meu bolso, mas tem que acabar, tá? Dinheiro ele tem necessidade de circular e de acumular, e isso é um mal. As coisas não são neutras. As coisas não são neutras. Então, depois de um tempinho, o socialismo vai ter que acabar com o dinheiro e vai ter apenas dados eletrônicos que não vão circular. Vão só registrar que saiu do estoque algumas mercadorias, quem foi e pronto, tá? E é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.